Do material que a gente apresentou no Moodle, tem um link lá do material da ANEEL que fala das energias fotovoltaicas. A energia fotovoltaica, ela tem um comportamento muito parecido com a energia eólica, em termos de dimensionamento. E aqui eu volto a frisar, eu acho importante frisar que a gente não quer entrar nos detalhes da geração fotovoltaica. Existem muitos detalhes construtivos que quem quiser trabalhar com isso vai fazer de forma a se apropriar de vários conceitos. Só a título de exemplificação, a gente hoje sabe que os inversores de frequência eles possuem um aproveitamento melhor, um rendimento melhor quando eles trabalham com determinado nível de sobrecarga. Então, vamos supor aqui que, que eu tenho uma instalação fotovoltaica na minha residência, vamos supor, né? E eu tenha, sei lá, vou citar aqui, 10 placas, cada módulo com 100 watts, né? Então eu teria 1000 watts, 1 megawatt, 1 quilowatt de potência instalada. Mas o tempo todo vai gerar 1 kilowatt, né? Vai estar conseguindo aproveitar isso? Não, não vai. Então, assim, ao longo do dia, a produção, né, a conversão fotovoltaica, fotoelétrica, ela vai de 0 até 1. O máximo vai ser 1. Não tem quanto mais que 1, a menos que eu mude o número de módulos. E aí, numa conta simples, eu penso que o meu inversor de frequência, ele tem que ter 1 kilowatt também, para poder suportar o máximo de geração das placas fotovoltaicas. Pensando assim, estarei pensando errado. Infelizmente, o pensamento não é verdadeiro. Os estudos mostram, né, já mostraram para a gente que eu posso ter um inversor um pouquinho, com potência um pouquinho inferior, né, à potência pico dos módulos fotovoltaicos. Aí várias outras condições que a gente não quer abranger aqui, como por exemplo, se eu estiver instalando o módulo com um ângulo de 30 graus para leste ou 30 graus para norte, eu teria uma diferença na produção na conversão fotoelétrica, porque está relacionado ao ângulo de incidência da radiação solar. E é claro que isso muda se eu estiver trabalhando, se eu estiver instalando esse sistema na posição menos 30 graus de latitude, quando comparo com a mesma instalação em mais 30 graus de latitude, ou seja, no hemisfério sul e no hemisfério norte. Então, são muitos detalhes que a gente vai dispensar aqui nesse momento, porque nosso objetivo não é falar especificamente de fonte fotovoltaica, não é detalhar ela. Não queremos nos tornar, nesse momento, especialistas em geração fotovoltaica. Quem tiver interesse e gostar, tem que procurar um material complementar. Mas, enquanto isso, a gente também não pode ficar totalmente alheio ao assunto, principalmente porque ele é objeto da disciplina, tá? De energia e eficiência energética. Muito bem, e o que pode cair como avaliação, o que a gente tem que entender, saber fazer com relação a isso? De forma similar à fotovoltaica, vamos supor que uma unidade consumidora queira um projeto de geração distribuída e a escolha seja fotovoltaica, o que a gente vai fazer? Né? O que a gente pode calcular? Eu acho que primeiro tem que saber a insolação do local, né, da região, e, e traduzir isso para uma radiação diária média. Vou colocar o laser aqui, laser point, ou computador, traduzir isso para uma radiação média e vai responder para nós quantos watt-hora
aquela radiação solar consegue produzir por metro quadrado, em média. E por conta disso, a gente vai escolher uma placa fotovoltaica, que é construída por módulos, e cada módulo tem um material de construção. E por conta disso, cada módulo vai ter uma eficiência diferenciada. Então, vou dar um chute aqui. Eu fui comprar uma placa, outro exemplo, né? Fui comprar uma placa e essa placa tinha a potência de, vamos facilitar as contas, tinha a potência de 500 watts e eu fui olhar a área dela e ela tinha uma área de 5 metros quadrados. Então, quando eu falo em eficiência da placa, eu estou falando assim, ó, essa placa consegue capturar, né, quanto de energia? Qual é a capacidade de conversão fotoelétrica da placa? Ou seja, em watt-hora por metro quadrado, ela tem 500 watts de produção, de capacidade de conversão, e 5 metros quadrados, ela terá uma capacidade de 100 watts por metro quadrado. Se ela ficar ligada 1 hora no sol, né, recebendo radiação solar, então a capacidade de conversão dela é de 100 watts hora por metro quadrado. Muito bem, eu fui lá na região e descobri que tinha uma radiação. Vou chutar, vamos supor que a radiação fosse de 1000 watts hora por metro quadrado, né? Ou seja, o solo recebe em radiação uma quantidade de energia que se traduz por essa relação aqui, 1000 watts hora por metro quadrado. E a minha placa que eu estou colocando ali naquele solo consegue capturar 100 watts hora por metro quadrado. Então, esse sistema ele possui uma eficiência, né, que eu vou chamar de aproveitamento. O aproveitamento é de 100, que é o máximo que a placa consegue capturar, dividido por 1000, ou seja, 10%. Então, essa seria a lógica que nós encontraríamos nos exercícios. E é claro, depois vem mais uma parte. Só que agora eu quero falar o seguinte, e aí, como é que eu faço para achar isso? Ou você entra lá no Atlas Fotovoltaico, mas a gente vai pegar pelo material da ANEEL, que tem essas imagens. De novo, falando em mapas temáticos e as suas regras de calibração. Então, o Brasil ele tem essa característica. Aqui a gente está falando de insolação diária média, ou seja, quantas horas tem sol, em média, por dia, média anual. E aqui a gente está falando de radiação, que representa quantos watt-hora por metro quadrado chegam no terreno, né, na superfície, por dia. Vamos supor que eu moro aqui no ponto extremo aqui, né? Eu venho aqui, olho a corzinha, venho aqui e descubro que a minha insolação média é de 5 horas. Eu venho aqui de novo, né? Racho a minha cidade aqui, venho aqui e descubro, vou dar um chute aqui, tá? Eu descubro que é 5.300 watts-hora por metro quadrado por dia. E aí o que que eu faço? Eu calculo aqueles dados lá que eu falei para vocês de eficiência, de produção, etc. Um outro exemplo, agora uma aplicação, na verdade. Eu estou naquele município, peguei o histórico de medição da unidade consumidora, eu tenho o histórico de produção e eu faço o quê? Calculo o consumo médio diário da unidade consumidora, né, faço a média, somo o ano inteiro, divido por 365 dias, eu sei que, em média, aquela unidade consumidora tem aquele consumo de tantos quilowatts-hora diário. E aí eu determino qual é a quantidade mínima de placas, de acordo com a insolação do local, por isso que eu comecei com aquela parte anterior, que vai produzir, que vai proporcionar essa conversão aqui. E é claro que eu também tenho que relacionar o tempo de insolação. Então, não é só tempo insolação e irradiação solar, tá bom? Continuando.
Aí eu vou trabalhar com a área mínima de telhado, em função da placa que eu escolhi. Se a placa tiver, né, 10 metros quadrados, uma placa, e eu precisar de 5 placas, eu vou precisar usar uma área de telhado ou de solo. Aqui, volto a falar, né, a gente está desprezando a sombra, está desprezando o ângulo, a gente está achando aqui tudo de mais simples possível, tá, para entender o caso. E com relação às placas, vamos supor lá que eu coloquei 10 placas, cada uma tinha 500 watts, então eu tenho 50.000 watts, perdão, eu tenho 5.000 watts de potência instalada. Tá? Também desprezando todos os critérios mercadológicos, se eu tenho 5 quilowatts em placa, eu vou considerar 5 quilowatts no inversor de frequência. Nesse momento, vai ser essa a analogia que nós vamos fazer. Ok? Além disso, eu posso estar perguntando quanto a unidade consumidora gasta. Se eu der o valor unitário, tendo todo o valor consumido, posso fazer essa pergunta anual, mensal, diária. E numa simples matemática, se eu apresentar os valores, uma placa custa R$ 1, o inversor custa R$ 1, e, sei lá, a mão de obra custa mais R$ 1, então eu vou gastar R$ 3 para construir o sistema. E se eu dividir, e se eu tenho gasto R$ 1 por ano com energia elétrica e eu gasto R$ 3 para construir o sistema, então em 3 anos eu vou estar fazendo uma equivalência. Volto a frisar, nesse momento a gente não entrou em teoria de engenharia econômica, não aplicamos taxa de juros, não fizemos nada com um detalhe merecido. Fizemos só uma breve apresentação do que pode vir sobre energia fotovoltaica. É porque o objetivo é falar de energia. Ok? Terminamos aqui. Antes de terminar, deixa eu aproveitar e fazer um detalhe aqui com você. Imagina a minha unidade consumidora com esse perfil de consumo e imagina que eu tenho uma fotovoltaica que trabalhe por, sei lá, 5 horas. Ela está instalada numa região que tem 5 horas de insolação pico, né? Então, para facilitar a conta, a gente despreza o resto, volta a aplicar, tá? É só um exemplo para entender. Não é a vida real. A gente despreza toda a produção resta e considera isso aqui como sendo a área de produção. Na vida real, o que seria? Seria uma curva que quando começa o sol, ela sobe, aí passa uma nuvem, cai, sobe, cai, sobe, sobe, cai, e vai sendo uma curva totalmente aleatória por dia. Tá? E aí, é claro, onde eu quero chegar? Que se eu tenho um consumo diário dado pela área azul e eu tenho uma produção diária dada pela área vermelha, uma vez que essas áreas forem iguais, o que eu consumir será igual ao que eu estarei produzindo. Né? Então, essa é a lógica da microgeração. E a título de curiosidade, a gente trouxe aqui uma fatura de energia elétrica, onde eu queria chamar a atenção de vocês para esse detalhe aqui. Ó. Ah, as unidades, as concessionárias já estão colocando aqui um consumo médio diário. É claro que esse consumo é uma média mensal. E volto a frisar, se eu estiver na região sul do hemisfério, eu vou ter um perfil de geração fotovoltaica maior no verão e menor no inverno. E se eu estiver na região norte do hemisfério, do globo terrestre, se eu estiver acima da linha do Equador, a minha produção será invertida. Eu terei maior produção fotovoltaica nos meses de junho e julho, que são o verão, e a menor produção nos meses de janeiro e dezembro, que são o inverno do hemisfério norte. Então essa média, ela dá uma referência, mas eu tenho que tomar muito cuidado para sempre ter certeza que eu estou pegando uma média anual de consumo diário.